querido. Até a gente estava... Ele perguntou ali como é o ingresso, né? Como é esse ritual de ingressar num clube, né? A gente não chega lá e fala assim, ô Marcão, pô, gostei, quero ser Brasil Cavianato lá, né? E aí eu quero fazer parte. Não é bem assim. Parece um pouco, vamos dizer assim, eu vou parafrasear aqui, mas vamos dizer assim, uma maçonaria da vida. Você não se convida a entrar na maçonaria. Você eu é não convidado. sou maçom, você é convidado. Eu não sou maçom, deixando claro aqui, mas pelo que eu ouço dizerem, né? Apesar que tem uns aí, né, que se convida e entra, né? Se convida e entra, Não era pra ser assim, né? Não é pra ser assim. Então, assim, no motoclube, é algo assim. Então, por exemplo, eu vejo que o Maico tem uma moto rodando, a gente começa rodando junto, assim, do nada. Às vezes ele nem sabe que eu sou de motoclube. Eu vejo, pô, Maico, você gosta mesmo, tal, tudo. Por que você não vem conhecer meu motoclube? Aí ele fala, pô, como é que é? Igual eu convidei você para aquele evento. Aí o Marco se encanta, como ele até realmente se encantou ali, né? Ele viu, poxa, eu não imaginava que era... E ainda você viu muito pouco ainda, né? Sobre o motociclismo, né? Então, aí você é convidado, aí apresento ele ao clube. Olha, esse é o Marco, então eu vou ser o padrinho dele. Eu vou ser responsável por tudo que ele foi evoluindo dentro desse clube. E eu vou ser cobrado também. Até as cagadas que eu fizer. Até as cagadas eu ser cobrado, entendeu? Então, você vai carregar as suas pedras, eu vou carregar as minhas e as suas. Então, a responsabilidade do apadrinhamento, ela é grande. Então, essa pessoa que está ingressando, a gente chama de... É o próspero, né? PP. E na sigla em inglês é bem igual, é prospect. Né? Então, você é próspero, aí você compra um colete limpo, sem nada, e começa a rodar com a gente. Lá na tenda do Marcão? Por exemplo. Sempre indico, porque eles trabalham com material de qualidade. Tá vendo? 10%. Então, assim, você vai rodar com um colete vazio. E aí cada clube tem as suas regras, né? Que a gente... Enfim, sua ideologia, as suas regras, né? Seu estatuto, né? Não é que o dele vai seguir exatamente como o meu. Aliás, cada um tem o seu. Tem uma diversidade muito grande. E são literalmente fronteiras. Eu não dou pitaco no estatuto dele, ele nem critica o meu. E a gente se convive juntos, entende? Então, assim, depois de um tempo, aí essa pessoa, nem todos os clubes seguem esse rito, tá? Tem clubes também que, pô, gostei do Marco, já conheço, já fecha o colete. Assim, não é exatamente uma crítica, mas não é o ideal. Por quê? É só um risco que você corre, né? Porque um risco muito alto. Esse tempo de próspero é criar afinidade. É ver se... Conhecimento. Se você vai se adequar a isso. Ver se o grupo vai se adequar a você. São uma série de situações. É um monte de pessoas convivendo junto. Pode acontecer, né? Sim. Você não ter afinidade com uma pessoa não quer dizer que a outra pessoa seja ruim, que você seja ruim. Sim. São afinidades. E o próspero é isso. O próspero o namoro, vai. Ver se vai dar certo. Você vai conseguir, você vai responder isso, o clube vai se adequar a você. Beleza, fecha esse colete, e isso tem etapas também, tem motoclube que tem etapas, tem motoclube que entra colete fechado, aí cada um tem a sua, não existe uma regra para isso, cada um corre de um jeito. O risco, por exemplo, existem, imagina, é uma família grande, tem clubes que tem 10 mil, 20 mil membros, entendeu? Não sei precisar quantos membros tem meu clube, de tão... Né, espalhado que ele é, entendeu? Várias sedes em vários estados do nosso país, agora fora. Então você imagina o seguinte, existem oportunistas que querem ingressar nesses clubes para poder ter escudo, proteção. Porque, imagina, se alguém faz mal pro seu irmão, você vai cobrar o cara. Não é diferente, é uma família. Você vai defender o seu irmão. No entanto, a gente tem uma premissa. A gente não prega violência, a gente não quer violência. Não é o intuito do motoclube
pregar a violência, entendeu? É até um pouquinho do imaginário das pessoas, ver assim, um motoclube falando, "Ah, os caras são arruaceiros, são uma gangue. É, Na verdade, né? Até mesmo por conta de filme. filmes, É o que a Hollywood. gente tava falando antes de começar. Começa um filme, você olha que nem como eles denominam, né? A gangue de motoqueiro. No começo Sim. do filme, a Geralmente é pancadaria, vão roubar todo mundo. E Aham. é o que traz, é o que a mídia traz, né? Até quando o tema não é esse, igual por exemplo, o Richard tem lá, né? Ele batendo nos motoqueiros lá, uma gangue. Aham. É sempre assim, quando é alguma coisa de ação, sempre tem os mafiosos, tem os mexicanos do cartel e tem uma gangue de motoqueiro. Tem uma série que ficou muito famosa, a Sons of Anarchy, Uhum. que ela foi baseada num dos clubes importantes dos Estados Unidos. Lá, os clubes, não diria a maioria, mas não são muito bem quistos, justamente porque existe uma galera que usa... É uma gangue, vamos dizer assim. Literalmente eram gangues, né? Literalmente. E então, assim, só que aí é igual a tatuagem, né? Do preconceito da tatuagem. Então, se a gente for olhar para a tatuagem, ela era utilizada para demarcar prisioneiros. Então, você tatuava a pessoa e ela, né, carregava aquele estigma. Por muitos anos era tabu, né? Você chegava com a tatuada em casa, pronto. E no nosso clube é muito... No meio motociclístico, É muito comum. tem até tendas em eventos de tatuagem, o pessoal vai fazer e A maioria tal. dos eventos tem um ponto de E tatuador. assim, é comum o pessoal ter tatuagem, né? Então, você imagina, é quebra de tabu. Não é porque a pessoa tá tatuado, ela é um ex-presidiário, ela é parceiro, Sim, sim. ou malfeitor, sei lá, né? Você falou das regras que tem dentro dos clubes. Os estatutos. Teve caso de que vocês conhecem que alguém foi expulso? Sim. Pode falar do caso? Eu presenciei, não vamos falar pessoas, mas eu presenciei isso em Ribeirão. Ah, em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. Por Num má bar conduta, em Ribeirão. Má geralmente. conduta. É. No meu clube, sim, tiveram diversas situações. Vou citar uma, né? Mas não vou citar nomes, obviamente. Sim. Mas, desculpa. Mas foi bem por isso, uma conduta. É como eu disse, o que distingue o motociclista do motoqueiro é que o motociclista ele tem uma certa conduta também com a sociedade. Então, se a gente, por exemplo, e a gente está sempre querendo quebrar esse estigma. A gente não é gangue, a gente não está aqui para né, Fazer bagunça. causar o terror, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário. Meu clube, por exemplo, todo final de ano tem um evento do Papai Noel que arrecada diversas doações de brinquedos para as crianças carentes. Então, assim, aqui em Araraquara a gente é vinculado a uma ONG que cuida de pets, né? Então a gente busca apoiá-los até a arrecadação de rações e doações e coisas do tipo. Então, assim, essas ONGs também acabam buscando os meios para a gente arrecadar. Aqui em Ribeirão tinha bastante um evento, né? Lembra do Extra? Sim. Fazia um show, um evento, juntava a comunidade, doação de quilos ali, voluntário, para a casa do Cada lar do mês idoso, né? cada mês era escolhido uma entidade. E fazia-se a reunião dentro do Extra do supermercado, onde era praça de alimentação, que não vingou, né? Não foi para frente, ficou um espaço vazio e fazia-se uma vez por mês ali. E enchia de sair 2 Kombi cheias, isso eu vi. Parou na pandemia. A pandemia foi um divisor de águas em tudo. Ah, sim. Né? Sim, Sim. Até mesmo nos eventos. em eventos, tudo. Eu achei que você fosse falar da conduta, pelo menos. Então. Da má conduta que esse Então, indivíduo cujo teve. aconteceu num evento, num local, num bar. Voltou no Lula. Foi expulso. Não, isso aí imediato. Não, mas ninguém é tão insano assim dentro. Ah, depende. Então, assim, essa pessoa acabou coletado, provocando uma briga de bar. Uhum. E isso carregou a bandeira da família inteira, né? E é claro, não teve justificativa. Assim, tem situações que, de repente, vai se estudar. Poxa, o que motivou essa briga? Às vezes a pessoa ela só se envolveu porque, sei lá, chegou um folgado lá e tal.
Não foi esse caso. Ele provocou, então aí ele foi expulso. Foi expulso. Mas aí quando é o contrário, também há um julgamento, entendeu? Assim como entrar. A gente estava falando lá, né? Então, quando você vai ser prospect, né? Ou prospecto, os membros do clube se reúnem, né? Sentam à mesa e votam. Olha, gente, o Michael Tropiano quer entrar no clube dos canibais, por exemplo. E há uma voto de restrição. Porque pode ser que você está vindo de um outro clube, você foi expulso por má conduta, alguém sabe disso, ou conhece o seu caráter, sabe que você não é de boa procedência, ele vai levantar um voto de restrição. Então, ele vai justificar. Entendeu? Então, assim, se não há voto de restrição, você vira prospecto. Aí você vai começar a rodar com o pessoal do clube, mas sem ser do clube. Passou um tempo ali, cada clube tem o seu período, aí você vai ganhando meio pet. Então, o seu brasão não é completo. No caso, nem todos fazem isso, né? Sim, Mas é. uma grande maioria é assim. Vamos dizer assim... Fica meio escudo. O natural seria esse caminho, né? Então, você recebe meio escudo, aí você já é não é um membro fechado, mas também não é um prospecto. Você é um meio caminho andado. Você Passou já mais um carrega o nome, né? período... Na maioria das vezes você já carrega o nome. Já carrega Por o nome. Que nem no Canibais, você carregaria Canibais, Brasil, mas não carregaria. Não a bolacha do meio. Aqui nas costas. Você já está vinculado. Mas não já é um sabem membro de efetivo quem, ainda. Não é já um membro sabem, fechado. todo mundo vai saber a qual motoclube você faz E parte, isso também mas não tá... indica para os demais clubes, né? Sim. Mesmo porque é que nem a gente estava falando no começo, isso já gera, assim, o respeito tem que ser mútuo, tanto de um lado quanto com ele. Não é porque um cara é meio escudo que ele vai ser diferente dentro Não, no evento ele vai ser um canibal. Ele vai ser um Brasil Escravinato, ele vai ser um aventureiro, é meio escudo? É. Ali você só vai perceber que ele está entrando aí, está vindo pro mundo. Como se fosse uma patente, né? Sim. Identifica qual o nível do cara. Não tem diferenças, não pode ter, né? Diferença sobre isso. É só uma experiência. Se equipara a um soldado raso, em termos de patente. Como também tem clubes que, infelizmente, quem é próspero é empregado. Se tem um evento, é ele que serve, é ele que cuida de carro, é ele que organiza. Infelizmente tem. Passa por trotes ou não? Eu não diria infelizmente, Jesus, porque assim, é polêmico, tá, gente? Porque assim, muita gente acha assim, pô, mas o cara vai lá, vai servir um marmanjão, tal, tudo. Porém, aquele marmanjão que tá fechado, ele serviu alguém antes. Então, tem um porquê disso. O intuito disso é mostrar qual o tamanho da sua humildade. Porque se você não é capaz de servir o seu irmão, por que você vai querer ser servido? Porque um dia você vai ser fechado e vai ter um prospecto te servindo. Qual vai ser a sua humildade de reconhecer essa servidão dele? Você vai enxergar ele como escravo, como empregado, ou como um irmão te brindando uma gentileza? Sim, Então, faz assim, sentido. tem um porquê por trás disso. É polêmico. Tem alguns clubes que judiam muito dos PPs. Tem. Muito. Não é? Por exemplo? Ele tem a opinião dele. Eu sou contra esse tipo de situação, não contra o próspero. Não é isso que a gente tá falando. É uma experiência e tal. Eu sou contra você pegar... num evento, todo mundo vai trabalhar. Desde o presidente, dependendo do tamanho do motoclube. Todo mundo vai ter que trabalhar. O que eu acho chato é assim, é um lugar que ninguém tem que fazer tanta coisa, a maioria do pessoal está sentado, e aí você pegar um cara que você chamou para ser da sua família e fazer ele ficar correndo. Isso que eu acho chato. Não estou falando que ninguém, não é crueldade, ninguém tá batendo em ninguém, não é nada disso. Também faz sentido também. É que assim... Mas são pontos de vista. Se equipara, é muito equiparável um motoclube com um exército. É muito, muito equiparável. Por quê? Existe uma cadeia de comando, é uma estrutura rigorosa. Então, ou seja, tem o presidente, o vice-presidente, tem algumas patentes de diretoria.
xerifes, distrital, regional, entendeu? Aí cada clube, dependendo, tem seus níveis de patente, entendeu? Então, imagina no exército. Seria mais ou menos como a gente discutir sobre a diferença entre um general que fica numa sala fechadinha, confortável, tomando decisões duras, e o soldado que está lá enfrentando o olho do inimigo, ralando na lama e trocando tiro. Todos desempenham um papel importante, mas nem todos vão estar sangrando da mesma forma. Estão em estágios diferentes Estão em estágios diferentes. Mas aquele general, para ele chegar àquele cargo, ele também já enxergou o olho do inimigo, normalmente, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, é polêmico. Eu, nesse sentido, meu clube tem prospecto, eu fui PP, entendeu? Trabalhei muito e eu entendi isso. E eu lembro quando o meu diretor falava assim, hoje você está carregando essa meta, porque eu entrei, vamos dizer, virgem de tudo, de clube, de conceito, né? Fui entendendo isso. Quase. Mas assim, fui entendendo esse meio, vivenciando ele. E outra, vai do cara também aceitar isso, né? Porque ele vai saber disso. Sim, tem clubes e clubes, né? Ele vai, o cara quer participar, ele sabe. Foi convidado, se ele, sei lá, tá se aproximando, ele sabe que ele vai passar por essa fase. E você tá ali com o próspero, você tá tentando se adequar àquilo, não significa que você vai ter que morrer ali dentro. Mas aí tá o estágio do próspero, né? Não, então vem cá, vamos juntar todo mundo, vamos dar uma surra nele. Mas aí tá o estágio do próspero. Talvez ele não vai se adequar à ideologia do clube. Aí ele vai falar assim, cara, isso pra mim não faz sentido. E aí ele não faz sentido aquele motoclube. Mas nem todos os motoclubes têm o mesmo estatuto, mesmas regras, mesmas condutas. Aí de repente, poxa, não dei certo com os canibais. Então eu vou tentar o Brasil Escravinato. Tem motoclube que Entendeu? É próspero, mas não tem essa situação. Ele é próspero, ele tá indo, mas não tem isso de, você é obrigado a fazer isso, você vai, nós vamos... Porque tem um código, tudo, mas não tem especificado. Cada motoclube pensa de uma maneira, como a gente tá falando, tem motoclubes, canibais, mulheres não carregam o colete. Tem motoclubes que mulheres têm que carregar garupa, escrito.